Então, queridos, continuando aí a nossa série sobre núcleo, a gente vai ver, hoje a gente já viu um pouco que o núcleo, ele tem uma das suas funções principais, é que ele coordena, ele gerencia, ele comanda todas as funções de dentro da célula e também a partir das funções que a célula vai realizando, também está relacionado com todo o organismo, as funções de todo o organismo. E por que isso? Porque o núcleo das células eucarióticas, o núcleo, ele armazena o material genético. E quem é o material genético? É o DNA, né? É a cromatina que está organizada em cromossomos, né? Então, existe uma organização dentro do núcleo. E essa organização de quê? Organização de tudo, né? De todas as estruturas que tem ali, de proteína, de tudo que tem ali dentro do núcleo. Mas, principalmente, existe uma organização desse material genético. E essa organização está intimamente relacionada com a transcrição da molécula de RNA, que posteriormente vai passar pelo processo, né, de tradução aí na nossa expressão gênica. Então, queridos, a organização da cromatina, que é a aula de hoje, é super importante, é fundamental para a expressão gênica e também, se essa organização não for acontecer alguma coisa errada nessa organização, pode lá na frente a expressão gênica não acontecer corretamente e aí gerar um câncer, gerar alguma outra enfermidade, alguma outra doença. Ok, queridos? Então, a aula de hoje é uma aula super especial, me dediquei assim a procurar nos artigos, né, artigos novos, artigos antigos. Estou também utilizando o livro do Cooper para fazer a organização, mas também usei muito, nessa aula de hoje eu usei muitos artigos e aí eu vou explicar sobre, com esse artigo, eu posso até colocar para vocês aí depois uma fotinho desse artigo, ou escrever aqui o endereço desse artigo, que é falando ao final da aula sobre algumas enfermidades, algumas doenças aí do desenvolvimento, no desenvolvimento de um organismo, tanto em humanos quanto em ratos. Ok, queridos, então nada, eu sou a professora Ariane de Azevedo, eu sou professora de Biologia e esse é o meu canal Biotecnologia Descomplicada, que tem o objetivo de ajudar os alunos que vão prestar prova de conhecimento específico para o mestrado de Biotecnologia, Genética, Biologia Molecular e para aqueles alunos das áreas de biológicas que estão tendo essa assinatura, essa disciplina, assinatura em castelhano, essa disciplina, e aí serve como um apoio aí para vocês que estão aí necessitando ou precisando dessa aula específica. Ok, queridos, por nada, então depois da vinheta a gente começa a nossa aulinha sobre a organização da cromatina no núcleo. Fica comigo, depois da vinheta. Então, queridos, para começar a falar sobre a organização da cromatina dentro do núcleo, é importante saber e relembrar que a cromatina, ela durante a intérfase, ela está distribuída por todo o núcleo e está relativamente descondensada em comparação com a cromatina durante a metáfase. Porque na hora da metáfase, o que acontece lá na metáfase? Eu consigo visualizar aquela cromatina em forma de cromossomos, né? E para que eu consiga visualizar com o microscópio, a cromatina, ela está o quê? Bem condensada, condensada, né? Então, o que acontece? Lá na hora da divisão celular,
a cromatina está condensadinha. E na hora da intérfase, ela está mais distendida, menos condensada e preenchendo toda a parte interna do núcleo, né? Então, ela tem mais ou menos assim essa característica, ela está preenchendo, cheio, o núcleo está cheio de cromatina, e aí essa cromatina, apesar de que em algum momento se acreditou que ela estava aí de qualquer maneira, ela tem uma organização. Na hora da intérfase, a cromatina ela está bem organizada. E pensando aí, o que acontece na intérfase? Né? O que acontece na intérfase? Na intérfase acontece a replicação do DNA, acontece a transcrição. Então, queridos, na hora da multiplicação, na hora da mitose, por exemplo, lá na hora da fase da metáfase, eu consigo visualizar a cromatina organizada em cromossomos bem compacta, bem enroladinha. Já na hora da intérfase, eu vejo um emaranhado de cromatina, né? Então não dá para diferenciar muito, ok? Dá para diferenciar a eucromatina da heterocromatina, mas a gente vai ver ao longo dessa aula, ok? Então, a replicação e a transcrição do DNA ocorrem em regiões agrupadas dentro do núcleo. Então, isso é importante, porque na próxima aula a gente vai falar que existem lugares específicos, fábricas específicas para a replicação e a transcrição dentro do núcleo. Não acontece de maneira aleatória, ok? Outra coisa importante também de se falar é que os cromossomos ocupam regiões diferentes no núcleo e são arranjados de tal forma que a atividade transcricional de um gene está correlacionada com a sua posição. Eu tenho falado aí nos Reels, né, vídeos curtos, que não sei se vocês acompanharam, que a transcrição está intimamente relacionada com a posição daquele cromossomo naquele núcleo, ok? Então, essa posição, esse território, porque tem um nome, território cromossômico, é que determina a transcrição lá na frente daquele gene, né, em uma molécula de RNA e posteriormente a expressão gênica, ok? Isso é importante que vocês saibam, né, porque a aula de hoje, claro que existe também outras organizações, que é tão fantástico, queridos, que existe uma organização, uma big organização em territórios cromossômicos, mas existem também outras suborganizações que são fundamentais para a transcrição, né? E aí a gente vai ver na aula de hoje tudo isso. Então, quem foi o primeiro pesquisador que começou a investigar, começou a pesquisar sobre o tema? Então, Carl Habil, em 1885, ele disse: cada cromossomo ocupa um território diferente com os centrômeros e telômeros unidos a lados opostos do envoltório nuclear. Então, em seu estudo, ele viu e ele fez aqui um desenho, né, do direcionar da sua investigação, da sua pesquisa, né? Ele disse que os centrômeros ficavam em uma região do envoltório nuclear, enquanto que os telômeros ficavam em outra. Então, ele já estava estudando e falando e engatinhando no que a gente vai ver hoje, né? Que são os territórios em que os cromossomos se encontram, tá? E aí só depois, quase 100 anos depois, em 1984,
se descobriu que cada cromossomo ocupa uma região do núcleo denominada território cromossômico. Então, outros pesquisadores fizeram aí uma pesquisa, né, com células aí das glândulas salivares de Drosófila, e aí descobriram que os cromossomos, eles se organizam em territórios cromossômicos. Então, aqui também o esqueminha, né, cada cor representa um território que representa um cromossomo. Ok, queridos? Então, outra coisa também importante é que eles, estudando os estudos, né? Continuando a falar sobre os estudos aí, existe uma proposta de que os centrômeros, eles separam os braços dos cromossomos. Então, os centrômeros estão aqui, né? E separa os braços de um cromossomo, e de maneira que esses braços, eles não interatuam entre si. Eles estão aqui está o centrômero, eles estão aqui, os dois braços de um cromossomo, e são dois domínios, formados de dois domínios, e não interacionam, ok? Estudos posteriores aí também relacionados com os cromossomos. Esse esquema aqui, eu coloquei esse esquema, são esquemas de artigos que eu estudei para essa aula e também para as aulas do curso. Então, olha lá, aqui está tudo coloridinho, né? Cada cor dessa representa um par de cromossomos com com determinados genes que vão ser expressos lá adiante, ok? Aqui também, se você perceber, aqui é um cromossomo, ele está em um determinado território. Cada cor representa um cromossomo que está em um determinado território, um território específico. Beleza? Também existem outras particularidades. Aqui é o envoltório nuclear. Esse em azul, aqui com esse xizinho, é a lâmina nuclear. E os cromossomos, existe parte dos cromossomos estão unidos à lâmina nuclear. E parte dos cromossomos estão direcionados ao centro do núcleo. Isso é importante saber. Primeira coisa que tem que sair daqui dessa aula sabendo, com isso na tua veia. Primeiro, os cromossomos na intérfase, os cromossomos não estão aleatórios, estão organizados em territórios cromossômicos. E nesses territórios, cada cromossomo em seu território. Essa posição determina lá na frente a transcrição do RNA e posteriormente a expressão daquele gene, ok? Então, esses cromossomos, eles podem estar com uma parte aderidos ou ligadinhos com a lâmina nuclear. Lembra que a lâmina nuclear, ela fica lá pertinho, na parte do envoltório nuclear, ela fica bem ligadinha à membrana interna do núcleo. Né? Então, o que acontece? Parte do cromossomo se liga a essa lâmina nuclear e parte do cromossomo é distendida para o interior do núcleo. Isso é importante também. Sair dessa aula sabendo isso. Outra coisa, queridos, importante. Como eu falei para vocês, a gente consegue visualizar com o auxílio do microscópio na hora da metáfase. Lá na metáfase eu consigo ver bem perfeitamente os meus cromossomos, né? Mas quando o núcleo está em intérfase, então como é que eu consigo visualizar lá com o microscópio? Eu consigo visualizar o núcleo dessa maneira, tá? Então, aí
como é dividida a cromatina nesse caso? A cromatina é dividida na parte em que está preenchendo o núcleo, tá? A parte que está preenchendo o núcleo é chamada de eucromatina, ok? E a parte da periferia, a parte que está ligadinha à lâmina nuclear e ao nucléolo, essa região da cromatina é chamada heterocromatina. Então, a cromatina é dividida em eucromatina e heterocromatina. A heterocromatina está ligadinha à lâmina nuclear e ligadinha ao nucléolo, ok? Já a eucromatina preenche todo o espaço no interior do núcleo. Beleza até aí? Então, a atividade transcricional dos domínios cromossômicos está relacionada com a sua posição no núcleo. Então, eu estou aí repetindo, porque a repetição é a mãe da didática, sempre a localização daquela cromatina ali no núcleo vai determinar lá na frente a transcrição e a expressão, ok? Então, vamos lá. Outro esquema, né? Outra foto é aqui a heterocromatina. Se você observar, ela é bem mais condensada. Isso é super importante, hein? Bem mais condensada a heterocromatina. Já a eucromatina é mais descondensada. Então, o que quer dizer isso? O que leva essa informação? O que leva a heterocromatina e a eucromatina terem essas características? Pensa comigo, Padawan. Quando a heterocromatina, exemplo, hein? A heterocromatina super condensada, vai ser fácil um complexo proteico chegar aqui e fazer a transcrição, sim ou não? O complexo quer entrar, mas a heterocromatina está aqui, condensada. Não vai ser fácil. Já a eucromatina, que ela é um pouco descondensada, né? É um pouco mais aberta, o que vai acontecer? O complexo vem e consegue entrar aqui e fazer a sua função, desempenhar a sua função. Ok? Então, a diferença entre a heterocromatina e a eucromatina é a condensação. E essa condensação resulta lá na frente a entrada de complexos proteicos ou não para fazer a transcrição. Beleza? Beleza. Essa é a biologia. Linda não. O seguinte. Então, aqui eu coloquei, né, um pouquinho um núcleo organizado aí em heterocromatina e em eucromatina. É importante vocês saberem sobre isso. Também tem outra situação. Como eu falei para vocês, vamos pensar para fazer assim, ó, um funil. A heterocromatina, aquele emaranhado de DNA, está organizado na intérfase em territórios cromossômicos. E existe uma outra suborganização. E essa suborganização é tão importante quanto tudo que eu falei para vocês até aqui. Ok? Então vamos lá, vamos entender. Isso aqui é de um artigo de 2021 também. Eu procurei buscar artigos novos, tá, queridos? Então vamos lá. Vamos entender esse esquema. Aqui o envoltório nuclear. Aqui em azul está a lâmina nuclear. E cada cor dessa aqui, desse emaranhadinho, é um território cromossômico. Território cromossômico. Esse em verde, esse amarelo, rosa. Territórios cromossômicos. Ok?
Esses territórios cromossômicos, pegando esse e fazendo um zoom, vamos entender. Desse território cromossômico, eu percebo que parte desse cromossomo está na heterocromatina e parte vem para a eucromatina. Então, o que está juntinho ali com a lâmina nuclear é chamado de heterocromatina. E essa heterocromatina, né, que é a parte onde a cromatina está mais condensada, essa parte é chamada de compartimento B. Então, heterocromatina ou compartimento B, ok? E a eucromatina é chamada de compartimento A, ok? Então, nesse esquema aí, eu tenho compartimento B, compartimento B. E o que está inativo? Esses genes aqui, eles estão inativos, ok? E o compartimento A? O compartimento A, os genes estão ativos, ok? Então, continuando. Aí a gente vai ver que essa organização ainda tem uma suborganização. Oh, muitas organizações, hein? Então, pegando esse espacinho aqui, eu vou identificar uma outra suborganização, uma organização ainda menor e mais específica, que são os domínios associados topologicamente. Então, aqui, olha, vamos seguir o quadradinho. O quadradinho é essa parte. Eu pego essa parte e coloco no zoom. Eu vou identificar outra suborganização. E essa organização, essa suborganização, cada uma delas é chamada de domínio associado topologicamente ou TAD, ok? Então, esses TADs, né, se conectam existem vários TADs, e eles se conectam por proteínas, ok? E aí vamos ver aqui o que eu falei sobre eles. Então, os TADs são relevantes para que a expressão ocorra em espaços e tempos adequados. Então, olha só, queridos, vamos tentar falar de uma maneira super simples para que vocês entendam. Domínio cromossômico, compartimento cromossômico, TADs. Os TADs são organizações bem específicas que acontecem da cromatina, já bem já bem a nível gênico, ok? Então, olha só, o que acontece? Esses TADs, eles armazenam genes. E esses TADs, eles possuem proteínas. E essas proteínas, vou falar aqui alguns. CTCF, coenzima, mediador, tá, gente? E DNA, RNA poli 2. Então, são proteínas que estão ali envolvidas e que trabalham ali para o funcionamento desse TAD. De novo, o que é esse TAD? Esse TAD é uma parte estrutural de organização específica já a nível gênico, a nível de gene. E cada TAD possui um potenciador ou intensificador, potenciador ou intensificador, tá? E um promotor. Então, em um determinado momento que a tua célula necessite
da expressão, necessite a expressão de um gene, o que vai acontecer? E esse gene está em um determinado TAD, o que vai acontecer? Esse potenciador vai potenciar, vai intensificar, vai potenciar a atividade de um promotor para que esse promotor transcreva aquele determinado gene. Uau, gente! Meu Deus, que coisa mais linda! Então, vou de novo, devagar, para que a gente entenda e também me controlar. Vamos lá, de novo. Esses TADs são estruturas organizacionais, tá? Que possuem genes específicos, ok? Genes específicos. Então, cada TAD possui um potenciador ou intensificador e um promotor. Em um determinado momento que a tua célula necessite da expressão daquele gene pertencente àquele TAD, o que vai acontecer? Esse intensificador vai atuar sobre o promotor para que esse promotor se ative, para que esse promotor ative toda a transcrição daquele gene que está sendo necessário naquele momento. Que coisa linda! Então, queridos, os TADs restringem e promovem elementos regulatórios distais, como potenciadores, né, interagindo e atuando sobre um determinado promotor para a transcrição. Acabei de falar. Beleza? Então, os dois tipos de cromatina se estruturam em domínios topologicamente associados, que são os TADs, isolam elementos de determinada região do genoma. Então, isso aí não tinha falado. Então, esse TAD, ele isola essa região desse gene aqui. Esse outro TAD isola essa região desse gene. Ok? E todas as proteínas envolvidas, os potenciadores, os promotores, tá tudo isoladinho, tá? Pode acontecer que se misture aí os potenciadores, as proteínas envolvidas de um TAD com outro? Pode, mas não é o normal, ok? A gente vai ver aí o que acontece quando isso acontece, tá? Então, que mais? Foi proposto que os TADs, né, que essas estruturas contribuem para a regulação da transcrição. Então, como eu falei para vocês, por que foi proposto isso? Porque em um determinado momento, aqueles TADs vão estar aí funcionando. Um determinado momento que a célula necessite que esse intensificador atue sobre o promotor, vai acontecer a expressão daquele gene. Então, isso aí é uma regulação. Os TADs bem definidos, os TADs bem funcionando, a expressão gênica sai maravilhosa, ok? Agora, se acontece alguma coisa em um TAD, pode acontecer lá na frente algum problema, que a gente vai ver no decorrer da aula. Beleza, queridos? E aí existem outras situações, existem várias proteínas que estão relacionadas com a arquitetura do genoma, ok? Então, essas proteínas, principalmente CTCF coenzina, estão aí relacionadas com a arquitetura do genoma. E é importante também, esses TADs se localizam em loops ou em bucles, tá? E também depois essa organização ela vai ser ainda mais
organizada e estruturada aí depois com as histonas. Beleza? Outra coisa, localização da cromatina e atividade transcricional. Então, como é que tá a cromatina? O que eu queria falar? Por que eu coloquei esses dois desenhos aqui, esses dois esquemas? Para te mostrar principalmente a lâmina nuclear, né, que a gente já viu aí em outros desenhos, que está relacionado com a parte da heterocromatina, ok? A lâmina nuclear com a parte da heterocromatina, com os TADs da heterocromatina. Então, a lâmina nuclear que está ligada aos TADs da heterocromatina. E aí já não são chamados TADs, são chamados LADs, ok? Então, coloquei aqui, ó, domínios LAD, domínios associados à lâmina nuclear, ok? Então, os domínios associados à lâmina nuclear fazem parte 40% do genoma humano. Então, 40% do genoma humano, ele está ali ligados à lâmina nuclear, ok? E eu tinha anotado aqui para vocês que... Deixa eu ver onde foi que eu anotei. Coisa importante. Ah, tá. Os LADs estão geralmente reprimidos transcricionalmente, ok? Então, os LADs, que são os domínios que estão pegados à lâmina nuclear, são transcricionalmente reprimidos, ok? Então, aqui, lâmina nuclear, né? LAD, ok? Domínios associados à lâmina nuclear, ok? E outra coisa também importante é que o que se sabe é que essa associação entre a cromatina, né, dos LADs com a lâmina nuclear, essa associação, ela pode acontecer pelas proteínas presentes na lâmina nuclear, que é a hemerina e o fator de laminina B, ok? Então, existem aí essas duas proteínas que a gente falou na primeira aula que estão presentes aí na lâmina nuclear. E aí, lembra que eu falei que a cromatina, ela tá junto, ela se liga à lâmina nuclear em alguns pontos e acredita-se que essa ligação aconteça aí por dois grupos de proteínas. Receptor de laminina B e a hemerina. Beleza? Primeira aula. Ok, queridos? Os genes presentes em LAD geralmente estão reprimidos transcricionalmente. A gente já falou sobre isso aí. Então, voltando a falar e aí dando uma ênfase sobre os domínios topologicamente associados. Quem são os domínios associados topologicamente? São os TADs, tá? Que é aquela estrutura mais específica, aquela organização mais específica, mais íntima, mais genômica, sabe? Então, vamos falar sobre eles. Então, o que eles fazem? Eles isolam a interação entre regiões de genoma e elementos de outros TADs. Eu falei isso, hein? Já falei isso aí. Então, como é que acontece? Aqui, cadê o TAD? Um TAD aqui. O TAD do compartimento B e o TAD do compartimento A, né? Os TADs, eles isolam os componentes de um mesmo TAD, ok? Isso é importante. São delimitados por regiões de fronteira. Isso aí a gente precisa saber. Então, eles são delimitados por regiões de fronteira que se conectam por proteínas. Aí a gente vê CTCF, coenzima, mediador e RNA poli2. Então, gente, importante, esses TADs
Cada TAD com sua dinâmica e característica e expressão em um determinado momento. Possuem entre eles uma região de fronteira. E essa região de fronteira, existem nessa região de fronteira várias proteínas. Tá? Várias proteínas podem estar ali, tá? Desenvolvendo principalmente a organização do genoma, a organização desses estádios estruturalmente, tá? Então, diversos estudos demonstram a importância dessas estruturas para que ocorra a expressão correta do gene. Então, como eu tenho falado aí, machacado, como dizemos aqui, né? Como eu tenho intensificado aí o direcionar da explicação, nesses estádios, o funcionamento desses estádios, o bom funcionamento desses estádios vai lá na frente determinar a boa expressão do gene, ok? Então, queridos, agora a gente vai ver situações que demonstram que esses domínios estão relacionados, o funcionamento, o bom funcionamento desses domínios está relacionado com a expressão gênica, ok? Com o fenótipo, ou um bom fenótipo ou um fenótipo com alguma doença, beleza? Então, olha lá, vamos fazer aqui um flashback do que a gente já viu. Primeiro, eu sei que dentro do núcleo existem territórios cromossômicos. E esses territórios cromossômicos, cada território, um cromossomo. Beleza? Esses territórios cromossômicos, por sua vez, eles se organizam, né? Há uma suborganização que é uma organização que faz parte da heterocromatina e a outra, o outro compartimento que faz parte da eucromatina. Então, compartimento B, genes inativos, heterocromatina. Compartimento A, genes ativos, eucromatina. Opa, essa eucromatina é a eucromatina que vai transcrever lá na frente a molécula de RNA mensageiro e posteriormente dará origem, né, a uma proteína lá na frente. Então, vamos lá. Pegando aqui esse trecho dos compartimentos da eucromatina, eu vou identificar que essa parte possui domínios. E esses domínios, que são chamados domínios associados topologicamente, ou TADs, né? Então, o que vai acontecer? Esses TADs, eles são organizações, suborganizações ainda mais específicas da cromatina, já a nível gene, ok? Então, esses TADs, eles não se misturam, eles não se misturam, eles estão separados e eles têm toda a sua situação, todo o seu gene, todas as suas proteínas ali, fazendo com que funcione na sua dinâmica, expressando o gene quando a célula determina que se expresse. Beleza? Beleza. E aí, esses TADs não se misturam, mas pode acontecer que aconteçam alterações entre esses TADs. Nos próprios TADs, que vai dar origem a câncer. Olha só, gente, importante falar isso. Aqui um TAD, tá? Aqui um TAD. Se acontece alguma alteração nesse TAD, já foi, isso aí eu tô falando resultado de estudos, tá? Por isso que eu coloquei aí numa publicação lá na outra plataforma. Então, se acontece alguma alteração na periferia do TAD, vai acontecer o mau funcionamento dos promotores
né, e dos intensificadores, intensificador e promotor. E essa alteração vai resultar em câncer lá na frente, ok? Essa é uma informação de artigos, ok? Que eu usei para a aula de hoje. Posso até colocar aqui embaixo alguns artigos que eu usei para a aula de hoje, beleza? Para você aí também, se tiver interessado, dar uma lida. Então, nesses TADs, eu pego aqui um TAD desse e dou uma visualizada. Esse tem um loop, uma cromatina em forma de loop aqui. E aí o que vai acontecer? Existem as proteínas, que são proteínas estruturais, né, que chamam também de proteína arquitetônica, que vai organizar esses TADs em loops. Beleza? Então, aqui existe um intensificador, um promotor, intensificador ou potenciador, e esse intensificador ou potenciador, ele vai atuar sobre um promotor. Então, esse intensificador atua sobre o promotor, que vai atuar lá na região do gene para que aquela região seja transcrita. Isso aí eu já repeti, eu acho que eu estou falando a quarta vez aqui, hein? Isso é para te ter na veia. Então, vamos lá. Eu vou falar agora sobre a parte essa segunda parte da aula. Então, vamos lá. Fronteiras entre os domínios. Os domínios, eles possuem suas fronteiras. Aqui um domínio, aqui um TAD, aqui outro TAD. Domínios. Então, o que vai acontecer aí? Os domínios, alguns domínios, contêm genes importantes para o desenvolvimento das extremidades. Então, alguns domínios possuem genes importantes para o desenvolvimento das extremidades, tá? O desenvolvimento. Então, quando esses genes são alterados, quando esses TADs são alterados, o que vai acontecer? Vai conduzir a uma desregulação dos contatos promotor-intensificador ou promotor-potenciador. Então, os domínios relacionados ao desenvolvimento das extremidades são 3 domínios. Existem 3 domínios aí. E quais são esses domínios? E o que tem nesses domínios? Domínio 1, ele isola o gene WNT6 e HH, ok? O domínio 2, ele isola, né? Ele possui o gene EPH4 e um potenciador. E o domínio 3 contém o gene PAX3. Então, lá no desenvolvimento embrionário, lá quando estão sendo formadas as nossas extremidades, aqueles genes, eles estão em atividade, eles entram em atividade para quê? Para o bom desenvolvimento, para a boa formação das extremidades. Então, cada domínio, cada TAD, cada domínio é representado por uma pirâmide. Então, olha só, o primeiro domínio, que a gente já viu, ele contém o gene WNT6 e HH. Beleza. O domínio 2, ele contém um potenciador e o gene EPHA4, e o domínio 3 possui o gene PAX3. 3 domínios. Para o bom funcionamento, para a boa formação das extremidades, o que vai acontecer? Esse potenciador vai atuar sobre o promotor desse gene. E aí, atua ali, ele transcreve o que tem que transcrever, o RNA, e aí lá na frente a proteína e depois
a formação, a boa formação das extremidades. Isso quando? Na hora do desenvolvimento embrionário, bebê. Lembra que eu te falei que a célula, em um determinado momento, quando necessite um gene, aí o que vai acontecer? Aí vai atuar. Aí, ali aqueles domínios vão começar a funcionar. Mas quando a célula determine, no momento específico, beleza? E tudo aí é perfeitamente organizado e intencional, né? Mas acontecem as exceções. Então, olha só. Nesse caso, acontece uma duplicação entre a fronteira do domínio 1 e do domínio 2. Então, olha só. Acontece uma duplicação, ou seja, vai duplicar o gene IHH e um potenciador. Pega essa fronteira, duplicou. Então, o que aparece agora? Aparece um potenciador duplicado e um gene duplicado. Um gene que não se expressava duplicado. E aí, o que vai acontecer? Esse potenciador vai atuar sobre esse gene aqui que não era expresso. Então, o que vai acontecer? Aqui vai atuar nessa expressão e aqui também vai atuar nessa expressão normal. E aí, o que vai acontecer? Inclui o gene IHH e o potenciador. O potenciador atua sobre o gene IHH, provocando o fenótipo polidactilia. Então, nascendo outro dedinho lá na mão, né? Então, acontecendo o potenciador ativando o promotor, vai acontecer a expressão desse gene e a formação do fenótipo polidactilia, ou seja, a pessoa vai ter um dedinho aí a mais do que o normal, ok? E aí também existem outras duas situações. Existe a situação em que, vamos lá, acontece a inversão da fronteira do domínio. Então, existe a fronteira e vai acontecer uma inversão dessa fronteira, ok? E aí resultar um segundo fenótipo. Então, olha só, aqui o normal, o gene aqui, nesse domínio. Aqui o potenciador, o gene, e aqui o outro gene. O que vai acontecer? Aquele IHH, ele vai se inverter. E aí o potenciador, ao invés de atuar sobre o domínio 2, ele vai atuar sobre o domínio 1 e sobre o gene que está no domínio 1. Então, ao invés do potenciador atuar sobre o domínio 2 no gene EPHA4, ele vai atuar sobre o gene HNT6. E esse outro gene não vai acontecer nada, ele só inverteu e ali ele não vai acontecer nada com ele. Ok, queridos, então o que acontece aí para esse fenótipo? Acontece uma inversão na fronteira do domínio 1 e 2. Ocorre uma mudança na localização do potenciador, que eu acabei de dizer. E o potenciador vai atuar sobre o outro gene no domínio 1, provocando sua expressão, resultando no fenótipo síndrome F, ou fusão de dedos. Então, aqui você consegue ver, né, a fusão de dedos, né, o fenótipo fusão de dedos. Já uma outra situação também descrita pelo artigo é o fenótipo braquidactilia, que é o encurtamento dos dedos. Nesse caso, acontece uma deleção. Parte desses 3 domínios é deletado. Então, vamos ver como é que acontece. Aqui os domínios normais, onde o potenciador vai atuar sobre o promotor desse gene,
vai transcrever o RNA mensageiro e lá na frente vai acontecer a expressão normal, a expressão gênica normal daquele fenótipo, que é a boa formação das extremidades. Beleza? E aí o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, acontece aqui a deleção, né? Acontece a eliminação da fronteira entre o domínio 2 e o domínio 3. Domínio 2, domínio 3. A eliminação dessa fronteira. Em consequência, vai acontecer que esse gene é deletado. Então, como é que vai resultar em quê? Qual a alteração topológica desses domínios? O domínio 1, beleza, o domínio 1 está perfeito com seus 2 genes. E o domínio 2? O domínio 2, parte dele saiu e parte também do domínio 3, a fronteira. Então, o que vai acontecer? Vai somente estar aquele potenciador. O gene sai, o gene é deletado. E o que vai continuar apenas? O potenciador. Então, esse potenciador que ativava o promotor desse gene, agora vai ativar esse gene. O gene PAX3, do domínio 3. E aí, isso aqui resulta o quê? Em consequência, o gene PAX3 é ativado pelo potenciador, que atua provocando um fenótipo, o fenótipo da braquidactilia, que é o encurtamento dos dedos. Se você observar aqui, né, 2 falanges aqui também. Então, o encurtamento dos dedos é um terceiro fenótipo aí em relação aos domínios, aos 3 domínios relacionados ao desenvolvimento das extremidades, beleza? Então, concluindo então, essas evidências, né, desses 3 casos aí que eu contei para vocês, mostram que os domínios são importantes para isolar as interações promotor-potenciador, evitando que o potenciador conecte com o gene do outro domínio. Então, em resumo, o que tu tem que ter na tua veia, bebê? Domínio, domínio, domínio. Cada domínio seu intensificador ou potenciador com seu promotor e com seu gene. Em um determinado momento que a célula necessite a expressão daquele gene que está presente naquele domínio, tem que funcionar perfeitamente. Se acontece uma alteração naquela organização daquele domínio, naquele funcionar daquele domínio, ou na fronteira, nesse caso vocês viram, na fronteira desses domínios, vai acontecer na formação de um fenótipo alterado lá na frente, no caso, algumas doenças. Principalmente também o câncer. Ok, queridos? Então, por nada, meu amor, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero de coração que essa aula tenha sido uma boa aula para vocês. Foi uma aula longa, mas eu queria explicar bem direitinho para tirar qualquer dúvida que surgisse. Se ainda vocês têm dúvidas, me procura aí nas redes sociais. Eu sempre tento responder a todas as mensagens que me mandam no direct. Eu tento responder a todas, tá, gente? E se você gostou dessa aula, se eu te ajudei, dê aquele like, dê aquele joinha, curte, comenta. Se eu te ajudei, também se inscreve no canal, ativa o sininho para quando tiver aulas aí novas, você já saber e já vir aqui também dar uma estudada. Beleza? Por nada, eu acho que eu não estou esquecendo de nada e eu espero de coração que tenha ajudado. Beleza? Eu vou tentar colocar aqui alguns artigos, endereço de alguns artigos, tá? E todas, como eu falei para vocês no começo da aula, essa é uma série sobre núcleo, a gente está falando aí várias aulas seguidas sobre o núcleo, ok? E nada, queridos, não esquece, joinha, like, se inscreve, sininho, e divulga aí o trabalho da professora. Beleza? Um beijinho
Que a força esteja com vocês. Tchau.